Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Evangelizar, está no ar Vozes da Cidade, o nosso encontro diário. Muito prazer, eu sou Rafael Soares, estou todos os dias com você aqui na TV Evangelizar para Maringá e para mais de 40 cidades em canal aberto. E você que nos acompanha pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, se inscreva. A gente está pertinho de chegar a 2.500.000 inscritos que recebem sempre um conteúdo especial. O tema de hoje é muito importante, quero que você fique aqui com a gente. Deixa eu já até receber o nosso convidado, é o fonoaudiólogo Matheus Flores. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Boa tarde. Obrigado pela presença. Pelo convite. Pode ficar à vontade para a gente conversar. Eu vou conversar com o Matheus já, mas antes, assista comigo essa matéria. A fala é um dos principais instrumentos de comunicação entre as pessoas. Muitos são os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. Cerca de 25% da população economicamente ativa necessita diretamente da qualidade da voz para desempenhar as funções. Com o passar dos anos, tanto a nossa voz quanto a nossa audição entram em um processo de envelhecimento. Você sabia que existe uma ciência que se ocupa em prevenir, reabilitar e tratar as patologias da comunicação humana? Esse profissional é o fonoaudiólogo. O campo de trabalho é extenso. O Conselho Federal de Fonoaudiologia reconhece 11 especialidades ligadas a esta área. Os registros mais antigos sobre como surgiu a fonoaudiologia são dos anos 30, onde problemas na linguagem dos alunos eram discutidos pela medicina e pela educação. Somente 3 décadas depois começaram os primeiros cursos aqui no país. Hoje em dia, essa profissão é vista como uma das mais promissoras para o futuro. O envelhecimento da população e os modernos recursos que previnem e tratam as patologias são os principais fatores que incentivam a atuação dos novos profissionais. Vale lembrar que a profissão foi destacada no filme vencedor de 4 Oscars, O Discurso do Rei. Além do mérito de ser um sucesso cinematográfico, o longa trouxe a oportunidade de mostrar à sociedade toda a sensibilidade de um trabalho realizado por um fonoaudiólogo. Precisamos relaxar sua musculatura do queixo e fortalecer sua língua. Com a repetição dos exercícios, por exemplo, 3 tigres tristes. 3 tristes tigres trituram 30 tigelas de trigo, são 3 tristes tigres. Espero que tenham gostado das curiosidades. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais! Esse é o Vozes da Cidade. Daqui a pouquinho também tem Maringá em Pauta. A jornalista Luciana Macedo trazendo boas informações para você aqui na tela da TV Evangelizar. O nosso convidado hoje, nessa tarde, aqui na TV Evangelizar, é o fonoaudiólogo Matheus Flores. Se especializou em crianças? É isso, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço da TV Evangelizar. Sim, eu sou fonoaudiólogo infantil, né? Trabalho com desenvolvimento infantil desde os meus 14 anos de idade, fui professor e hoje atuo como docente também na área de desenvolvimento infantil no curso de fonoaudiologia. Que maravilha! Então a gente vai tirar muitas dúvidas do senhor, da senhora, da família que está em casa aí acompanhando a nossa programação. Matheus, quais são os sinais mais comuns que uma criança ela pode precisar de intervenção de um fonoaudiólogo? Excelente pergunta. Antes de nós entendermos quais são os sinais, é importante nós pensarmos também sobre o desenvolvimento típico, o que é esperado, né? Uhum. Então, pensando em crianças menores, o que é esperado? Com 1 ano de idade, a criança deve começar a falar. Aos 2 anos de idade, onde nós temos a explosão do vocabulário, o núcleo familiar precisa entender o que essa criança quer se comunicar, né? E aos 3 anos é esperado que essa criança seja entendida por terceiros, né? Então, pessoas que não fazem parte do seu núcleo familiar. Alguns comportamentos que podem interferir e que podem ser sinais, manifestações clínicas de um possível atraso de linguagem ou atraso de fala. Crianças com algum comportamento que você perceba que é um comportamento que interfere na sua socialização, então uma criança com baixa intenção comunicativa, ou então com uma dificuldade na brincadeira, né? Uma criança onde sempre quer brincar da mesma forma, não aceita outros tipos de brincadeira, ou se for uma criança que não apresente uma dessas características que eu citei agora. Gente, tá vendo? É interessante, vai prestando atenção, porque são dicas que você vai percebendo se alguma coisa está diferente aí na sua casa, para você prestar bastante atenção. Matheus, como que você aborda o tratamento de crianças com diferentes idades e níveis de desenvolvimento? Excelente.
Tudo inicia pela nossa entrevista, né? O que nós chamamos de anamnese na área da saúde. E partindo da anamnese, nós vamos fazer a avaliação. Esse é o ponto inicial, né? Não existe tratamento, não existe intervenção, planejamento sem que seja feita uma avaliação. Independentemente da idade, a família precisa estar conosco. A família e todas as outras pessoas que estão ao entorno daquela criança, daquele paciente. Então, no momento que nós recebemos no consultório ou na clínica, enfim, um paciente com qualquer queixa que seja, nós vamos avaliar e nós vamos, além de ver as manifestações e as queixas dessa família, nós precisamos entender como essa criança funciona nos demais ambientes. Então, se é uma criança que está na escola, nós precisamos entender o que aquele comportamento interfere na escola e, partindo dessas informações, nós montamos um planejamento terapêutico. E a terapia, quando nós chegamos nesse processo de terapia, ela precisa ser prazerosa para a criança e, acima de tudo, ela precisa fazer sentido para a família. A família precisa entender o que aquilo de fato representa no desenvolvimento da sua criança e como essa família pode auxiliar essa criança quando não estiver na sessão de terapia. São dicas preciosas que você está acompanhando aqui no Vozes da Cidade. E quais técnicas, Matheus, você utiliza para tornar sessões mais atraentes e eficazes para as crianças? Antes de mais nada, nós precisamos entender quais são as preferências e também as aversões dessa criança. Se eu tenho uma criança pequena que gosta de futebol, eu vou usar a temática futebol dentro da minha terapia. Então, eu quero trabalhar os sons da fala, né? Quero trabalhar o som do fonema B, por exemplo. Eu posso trazer um contexto de futebol onde a palavra bola vai aparecer um nome de um jogador de futebol que comece com essa palavra. Um outro contexto, tem uma criança que gosta de carrinho, né, de pistas de carrinho, e uma das habilidades que eu preciso trabalhar com ela seja a troca de turno. Então, eu utilizo o meio da criança, utilizo as oportunidades que a própria criança nos traz, e isso é uma dica também para as pessoas que estão em casa. Quem quiser estimular o seu filho, aproveite as oportunidades que eles nos trazem, né? Então, a partir das experiências da criança, das preferências dessa criança, nós vamos pensar qual é o nosso objetivo de terapia e nós vamos nos esforçar ao máximo para conseguir fazer com que essa terapia seja prazerosa e motivadora para a criança. Você está acompanhando essa conversa especial e o Matheus, ele é fonoaudiólogo, especialista em crianças. A gente está tirando algumas dúvidas que com certeza você tem também, você que está acompanhando. A conversa está interessante. O Matheus vai ficar com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. É rapidinho, apenas para que você possa aí se preparar para ter mais conteúdo de qualidade aqui na nossa TV Evangelizar. Tem uma matéria? Por favor, coloca no ar. Quem não gosta de uma boa música? E o melhor de tudo é que ela faz bem para a saúde. Foi assim com o Murilo. Ele tem a síndrome de Hurler, que afeta a parte motora e intelectual. A música fez a diferença no desenvolvimento dele. Como essa síndrome ela provoca um aumento do tamanho da língua e também uma diminuição da abertura da boca, com a música ele começa a soltar essa pronúncia, essa dicção. Senão, ele teria mais dificuldade ainda de fala. A musicoterapia é uma técnica que utiliza a música no tratamento dos pacientes. Essa especialista em educação musical conta que os resultados são surpreendentes. Na parte cerebral, ela ajuda também as pessoas que têm dificuldades motoras, né? Por exemplo, tem um neuro que se chama Oliver Sacks, ele faleceu recentemente. Ele fazia um estudo muito aprofundado com pessoas que tinham Parkinson. Então, ele comprovou que, quando ele colocava determinado tipo de música, quem tinha Parkinson conseguia realizar movimentos bem específicos, que outrora não conseguia realizar. Durante as sessões, o paciente pode tocar algum instrumento ou cantar. Atividades que melhoraram vários aspectos na saúde do Murilo. Melhorou muito a parte da respiração dele, a parte da fala dele também melhorou bastante. Ele conseguiu decorar várias músicas inteiras e cantar todas as palavras sozinho. Então também foi uma vitória muito grande. Por meio
insuflada de oxigênio, por meio da respiração, ele atinge além do que a música poderia esperar mesmo, né? O som, o ritmo, a pronúncia das palavras, né? O convívio social. E, como ele disse, a música é minha vida. Essa é a frase dele, a música é minha vida. Eu aprendo, quando tiver perto, eu vou me divertir. Te deixa feliz. Isso mesmo, feliz demais. Esse é o Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar, Maringá, mais de 40 cidades. Junto comigo, o nosso fonoaudiólogo de plantão está aqui, especialista em crianças, está aqui conversando com a gente. A gente retoma essa conversa já após o nosso intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Vozes da Cidade. Vozes da Cidade de volta, o nosso fonoaudiólogo está aqui, especialista em crianças. Estamos conversando sobre um tema muito interessante, a gente retoma essa conversa já, mas antes coloca para mim a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo para amanhã aqui na Cidade Canção. Hoje o fonoaudiólogo Matheus Flores está aqui junto com a gente no estúdio da TV Evangelizar. E, Matheus, como que os pais eles podem apoiar o desenvolvimento da fala e da linguagem em casa? Quem está nos assistindo, como que pode fazer isso? Primeiro, validando o que essa criança quer comunicar, né? Antes de nós pensarmos em fala, nós precisamos pensar em comunicação. E a comunicação, ela acontece antes mesmo da fala, né? Então, no momento que a sua criança pequena aponta, valide o que essa criança tem para te dizer, para te comunicar, né? Então, no momento que nós colocamos essa criança como um parceiro comunicativo de real valor na nossa frente, nós vamos conseguir estimular essa fala. E pensando no desenvolvimento fonológico, dos sons da fala, os famosos fonemas, é importante que o pai, né, o pai, a mãe, a pessoa que está cuidando dessa criança, sempre converse com ela, na medida do possível, na mesma altura, para que essa criança consiga captar tanto o som quanto também observar como funciona o movimento e a movimentação dessa boca. Olha, gente, tá vendo que dica importante? Eu já continuo a nossa conversa com o Matheus. Coloca a matéria no ar. Foi através da união da Rose, do Instituto Te Aproxima, do Pacheco, da startup Virtual, e a Lara, psicóloga e autista, que juntos pensaram em um aplicativo inovador que utiliza a tecnologia de realidade virtual para capacitar jovens no espectro autista, ajudando-os a identificar e reagir adequadamente a situações de risco, especialmente em eventos sociais. Festas e encontros sociais para muitos jovens autistas pode ser uma situação muito desconfortável. Por conta disso, a realidade virtual chega para trazer esse conforto e esse treinamento para essas situações. Na realidade virtual, a gente está simulando esse contexto e eu posso treinar essas habilidades sem ficar tão ansiosa, tão nervosa, sem ter crise, porque vai gerando muitas vezes um pânico da gente ter que estar nesses ambientes. Dentro deste ambiente, diversos personagens com personalidades distintas interagem de forma realista com o usuário. Oi, que bom que você veio. Como está se sentindo? O pessoal parece estar curtindo bastante aqui na festa da Sara. O aplicativo foi desenvolvido pela Helena, que conta como foi trabalhar em um projeto que promove a inclusão e a conscientização. É muito legal, porque eu vejo nela um poder de transformar vidas, de promover a inclusão social, então é muito interessante. Tirar da pesquisa algo que seja realmente factível e que seja usado na sociedade para benefício da própria sociedade. É como se ele se transportasse para dentro daquele local. Então, após isso, depois que ele passa por essa realidade virtual, aí sim, ele vai fazendo isso aos poucos, mas ele já tem toda a base, né? Toda essa base ele já vai ter. O aplicativo ainda está em teste e promete abrir portas para um futuro mais inclusivo e tecnológico, onde as tecnologias imersivas podem ser amplamente aplicadas no apoio à pessoa com necessidades especiais.
com a realidade virtual a gente vai poder começar a transformar isso e permitir que nós, autistas, adolescentes, adultos, consigamos levar uma vida mais funcional e mais acessível em todas as esferas, principalmente na parte social, no lazer, que todas as outras pessoas conseguem e a gente muitas vezes não, fica trancado em casa, isolado. É o Vozes da Cidade aqui para Maringá, para toda a nossa região. Hoje o fonoaudiólogo Matheus está aqui, é o nosso convidado. Matheus, você estava dando algumas dicas e eu também queria que você desse aí algumas dicas. Existem atividades específicas que você recomenda para ajudar as crianças a melhorar as suas habilidades de comunicação? Sim. A música, com certeza, é uma das principais atividades que qualquer pessoa, independente se for um terapeuta ou se for um familiar, escola, pode incluir na sua rotina, né? A música é uma das poucas atividades que nós conseguimos fazer ativação de todos os hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. Então, cantigas, leitura também é algo muito importante, muito interessante. Leia para o seu filho, dê oportunidade para ele entender qual a função real da comunicação. E brincar junto. Nada melhor do que brincar junto. E aqui nós temos que ter um cuidado. Existe uma diferença entre falar com a criança, brincar com a criança, falar para a criança ou falar da criança. Vamos supor que tem o Joãozinho aqui, né? Sim. No momento que eu estou falando para você, o Joãozinho é um menino de 3 anos, eu estou falando do Joãozinho. No momento que eu olho para o Joãozinho e falo, Joãozinho, pegue o carrinho, eu estou falando para o Joãozinho cometer uma ação. E no momento que eu vou brincar com ele, aí sim eu estou brincando com. E a mensagem que eu quero passar é: brinquem com a sua criança, não fique só direcionando a brincadeira. Essa, com certeza, é uma das melhores dicas para o desenvolvimento da linguagem. Matheus, e aqueles pais que falam assim de forma infantilizada com as crianças, né? Falando às vezes até algumas palavras erradas. O que você fala sobre isso? Muito boa colocação. É uma ótima oportunidade de nós passarmos essa informação também para quem está nos assistindo agora. Imagine que a sua criança não conhece a fala. Ela não conhece aquelas palavras, né? Como nós. Vamos imaginar que nós estamos aprendendo uma língua que nós não conhecemos. E eu ensino para você uma palavra errada. Você vai entender que é daquela forma que se produz a palavra errada, né? Imagine que você vai ensinar para uma criança que é a primeira vez que vai ter contato com aquela língua ou com aquela palavra, que o correto de bola é bolinha e não bola. Né? Ou então quando você coloca uma entonação que na verdade é desnecessária. Então, ao invés de nós falarmos no diminutivo ou falarmos com uma forma mais infantilizada, se nós queremos passar uma mensagem de acolhimento para essa criança, a melhor forma de fazer isso é com a melodia da nossa fala. Então, na hora da brincadeira, eu não preciso falar a bolinha. Posso falar a bola e depois eu apresento essa mesma palavra, a bola. Olha só a bola. Mostrando as variações da melodia da nossa fala, usando a mesma palavra em contextos diferentes e sem a necessidade de utilizar uma fala infantilizada. Olha, gente, super dica, hein? Matheus é fonoaudiólogo, especialista em crianças, aqui conversando com a gente. E quais são os mitos assim mais comuns, Matheus, sobre a fonoaudiologia infantil que você gostaria de esclarecer aqui no programa de hoje? O mito mais comum é que não existe receita de bolo, né? É comum nós recebermos no consultório famílias que esperam que vai chegar numa consulta e que nessa consulta eu vou passar um medicamento ou que eu vou passar uma fórmula mágica, e isso não existe. O que existe é muito trabalho, muito estudo, muita dedicação do terapeuta e da família também, porque essa é uma relação, né, de uma via de mão dupla. Talvez esse seja o maior mito. E um outro mito é que a criança só precisa do fonoaudiólogo após os 5 anos de idade, e que isso não é verdade. O fonoaudiólogo ele trabalha desde a concepção, desde o planejamento do bebê até o fechar dos olhos, né, de um idoso. Gente, fantásticas dicas. Parabéns, Matheus. Parabéns por a sua dedicação em contribuir tanto com tantas famílias que estão nos acompanhando neste momento. Obrigado pela sua participação aqui no Vozes da Cidade e sucesso sempre mais. Eu que agradeço. Obrigado. Minha gente, Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar, recebendo fonoaudiólogo especialista em crianças. Matheus, obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. Pode permanecer aqui com a gente para finalizarmos o programa. Obrigado a você que sempre está aqui com a gente na tela da TV Evangelizar. Amanhã eu estou de volta com mais um Vozes da Cidade, sempre um conteúdo demais, hein?
Conteúdo maravilhoso hoje. Rafael, eu quero assistir novamente o programa. Como é que eu faço agora? Entra no YouTube neste momento. TV Evangelizar Oficial. TV Evangelizar Oficial. O programa já está lá no nosso YouTube, à sua disposição para você compartilhar, mandar aí no grupo da família e distribuir todo esse conteúdo maravilhoso. Matheus Flores, nosso fonoaudiólogo aqui com a gente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.